E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie. Hoje eu quero falar de um tema que é sobre como eu parei de comer carne e como que, para quem busca, né, isso pode auxiliar, né, como foi esse processo. Talvez vocês escutem um ventinho passando de vez em quando, porque eu tô aqui do lado de fora, mas ventinho. Então bora lá. É, Primeiro, esse vídeo é para quem tem interesse nesse processo de adaptação, de parar de comer carne ou de parar de comer produtos de origem animal, ou de conhecer um pouquinho sobre isso. Não é para atacar nem nada do tipo quem come carne, não é para causar nenhum tipo de desconforto em quem não tem nenhum tipo de interesse nesse assunto. Quem não tem interesse só não precisa assistir o vídeo, tá tudo certo. Mas, para quem tem interesse, e a gente sabe que não encontra apoio tão facilmente, porque se você não tiver dentro de um grupo, né, que não coma carne, um grupo vegetariano, um grupo vegano, dificilmente você vai encontrar pessoas que te apoiem e que te incentivem a, a entrar nesse caminho, né, a realmente seguir esse sentir, né, seguir essa, não é nenhum estilo de vida, né? Seguir realmente o que o seu coração pede. Então, é isso, tá? Vou contar um pouquinho da minha jornada, dar algumas dicas. Pra quem se interessa, legal. Pra quem não se interessa pelo assunto, gente, tá tudo certo, sabe? Não precisa ficar no vídeo. Simbora. Então, assim, ó. Eu parei de comer carne em 2015. 2015. Eu tava no segundo ano de faculdade. Eu, desde criança, eu queria ter parado de comer, isso é um fato. Eu cheguei a expressar essa vontade, mas criança geralmente não tem muita escolha, né? Me driblaram ali, deram um migué. E não foi respeitada essa vontade, porque na época ninguém sabia nada sobre vegetarianismo, sobre veganismo, sobre alimentação diferente da que a gente conhecia. Então acabou que essa vontade, esse sentir não foi respeitado. Tudo bem. Passei minha vida querendo e nunca indo atrás, nunca tendo apoio, força de vontade suficiente para fazer, colocar em prática isso de fato. E quando eu fui para a faculdade, eu comecei a morar sozinha na época. No segundo ano, a gente começou a ter aula com os animais que eles chamam animais de produção: boi, vaca, galinha, frango, porco, enfim, esses animais que geralmente são destinados à alimentação. E aí, minha gente, o negócio ficou feio. Na época, eu já tinha desenvolvido depressão, né? Naquela época eu tava na fase alta da depressão, na fase mais baixa, na verdade, né? E quando a gente começou a ter aulas na fazenda, né? Foi um choque, assim, indigesto, para dizer o mínimo, sobre o que esses animais passam para chegar no nosso prato, né? Para chegar no prato das pessoas. Então, dentro da veterinária, o papel do veterinário é ver controle de qualidade do alimento, é um dos papéis, e todo o processo antes, né? Antibiótico, castração, manejo desses animais nas fazendas, né? O veterinário ele tem uma ação ali, por isso a gente vê isso no curso. E foi terrível. A partir disso, o que eu fiz? Né? Eu parei de comer. A primeira aula foi com bovinos. Foi a primeira carne que eu cortei. Porco eu já não comia, né? Depois eu cortei a carne, depois dessa primeira aula, eu parei de comer carne vermelha, né? E todos os seus derivados, presunto, mortadela, esses negócios. Depois a gente teve aula de frango, né? Eu também cortei o frango. E, por último, eu parei de comer peixe, né? Frango e peixe foram os últimos. Frango parei antes, peixe depois. Esse processo ele começou em março de 2015 e se finalizou em novembro de 2015. Então foi um processo quase gestacional, né? Foi quase uma gestação mesmo para eu parar de comer carne, tá? O que acontece? A primeira dica que eu dou é que
A maioria das pessoas não vai conseguir parar da noite para o dia. Então é importante que seja um processo gradual, aos poucos, onde você possa adaptar o seu corpo, onde você possa adaptar a sua mente para isso. Porque se você falar hoje, hoje vou comer churrasco e amanhã, a partir de amanhã, pro resto da minha vida, eu não vou comer mais carne. Algumas pessoas conseguem, outras não. Né? Como se fosse um vício, porque o nosso corpo ele é viciado em determinados alimentos. O nosso corpo ele tem uma memória afetiva que faz com que certos alimentos sejam muito nutritivos emocionalmente. Emocionalmente, porque aquilo tem uma memória de quando a minha avó fazia, quando a minha mãe fazia, quando não sei quem da família fazia. E isso acaba dificultando o processo. Então, ser gradual ajuda, sim, muito, 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 tá? A segunda coisa que eu recomendo é que você busque informações, que você pesquise sobre como é o processo de criação desses animais, como que esses animais são assassinados no frigorífico, nos abatedouros, como que eles chegam lá, né? Como que eles vão para sua mesa. Pesquise esses processos, é importante, né? A gente acessar a verdade é muito importante, gente. Então, assim, essa não é a parte mais fácil, sabe? Ela é bem indigesta, mas ela é muito necessária para a gente se conectar com a realidade dos fatos daquilo que a gente está comendo. Então, existem muitos documentários que vocês podem acessar, tá? Um que eu recomendo, vários, vou recomendar alguns aqui. What the Health, tá na Netflix, que seria tipo What the Fuck, só que seria tipo, What the Health seria tipo, cadê a saúde, sabe? Que saúde é essa? Então, procura lá na Netflix. Você é o que você come, é um outro documentário super importante, assim, que é um estudo científico com gêmeos, mostrando a diferença entre uma alimentação onívora e uma alimentação vegana. As duas saudáveis, né? Eles fazem ali todo um trabalho bem legal. Como que é? Blackfish também é um. Só que ele é mais direcionado para os mares, para pesca, para as baleias que são sequestradas e levadas para cativeiro para ficarem de, sei lá, o que fica lá. Com aqueles bichos lá e as pessoas indo ver como se, tipo, sabe? Então, assim, são documentários e tem vários outros. Dá uma pesquisada. Que você pode estar entendendo como é esses processos, se informando deles, né? E tomando decisões mais conscientes para você. A segunda coisa, a terceira, na verdade, que eu recomendo é você pesquisar sobre a alimentação vegetariana, sobre a alimentação vegana. Gente, tem muita receita no YouTube, assim, ó, vral de receita. Vale a pena pesquisar, porque quando a gente quer parar de comer carne, a primeira coisa que as pessoas que comem carne falam pra gente é: mas você vai comer o quê? Tipo assim, bilhões de legumes, verduras e tudo que existe no mundo. Aí carne é tipo 2% do alimento, sabe? E as pessoas acham que o prato se resume àquilo, né? Por quê? Porque existe enfim, um sentimento de culpa, de responsabilidade sobre aquilo que se come. Então, é importante, né, vocês pesquisarem sobre o que as pessoas fazem para comer, porque eu aprendi a comer bem quando eu parei de comer carne. Porque quando eu comia, gente, minha alimentação era muito ruim, muito ruim. Hoje eu tô um pouquinho mais cheinha, mas eu era muito mais cheinha, sabe? Eu engordava muito, assim, eu era bem mais inchada, tinha muito mais gordura, tinha gordura no fígado também na época. Então, assim, saudável não era. Quando eu parei de comer, eu aprendi a comer, eu aprendi a experimentar outros alimentos. E isso me ajudou muito, muito a aumentar o meu repertório alimentar. Porque eu comia pouca variedade, né? E o que eu comia não era saudável. É tipo isso. Então, vale a pena pesquisar, né? A alimentação vegetariana, vegana, ela não é mais cara que uma alimentação onívora, de forma alguma. É porque a gente não sabe, antes de conhecer esse mundo,
a gente não sabe se alimentar de forma vegetariana, de forma mais saudável, com outros legumes, outras verduras, como preparar, né? Então, assim, vale muito a pena pesquisar essas receitas, gente, porque tem muita receita boa, assim, ó. Vale a pena. Pesquisa, pesquisa. No mais, eu recomendo muito que vocês conheçam lugares vegetarianos, veganos. Esses lugares, sim, restaurante e tal, podem ser um pouquinho mais caros, mas nem todos são. E vale a pena vocês também conhecerem pessoas que não comem carne. Vale a pena vocês conversarem com essas pessoas que não comem carne. Entender o processo delas, né? Entenda, é uma transição, é gradual. Quando você vai conhecendo, né, tudo isso, como funciona, como que esses animais passam pela vida, como que eles morrem, como que chega no prato, que aquilo que eu como tá indo pro meu corpo, porque além de antibiótico, de um monte de coisa que tá incrustado, né, naquele pedaço de músculo de bicho, né? Também tem todas as memórias que ele carrega, né? O nosso corpo é um baúzinho de memórias, já tem vídeo aqui no canal sobre isso. E eu comecei a entender isso quando eu comecei a fazer essa transição, né? Então, tudo aquilo que eu comia, que eu colocava para dentro do meu corpo, eu não comia só um pedaço de músculo. Eu tava colocando para dentro do meu corpo, das minhas células, das minhas emoções, da minha mente, do meu espírito, todas as informações que aquele ser trazia, né? Tudo aquilo que ele passou. Isso é muito forte, né? E a gente vive constantemente o quê? Em sofrimento. Por quê? Porque um dos fatores, que tem vários, é a alimentação. Se a gente se alimenta de dor, sofrimento, a gente invariavelmente vai experimentar em diversas formas essa dor e esse sofrimento no nosso ser. Então, é isso, né? Eu espero que ajude de alguma forma esse vídeo para vocês. Pesquisem, sabe? É importante, eu sei que não é legal a gente ficar assistindo esses vídeos de como funciona o processo de produção, mas eles esclarecem muito, muito, gente, muito o que é que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. E eu não sei, né? Nem todo mundo vai morrer de envelhecer, nem todo mundo vai lá na frente morrer de velho, mas eu tenho certeza que todo mundo na vida quer passar por um processo de saúde, né? Ter saúde para chegar em tal idade com saúde, né? Para lá na frente, enfim, tá na melhor, não forma física, tipo, gordo, magro, mas na sua melhor estrutura, né? Para si mesmo e para quem tá na sua volta. A saúde, ela é super importante e eu tenho certeza que para quem servir esse vídeo vai servir. Se você tá no canal assistindo os vídeos, não tá inscrito, se inscreve aí, comenta se você já é vegetariano, se você não é, se você não tem interesse, qual processo você tá. E simbora, gente. Simbora porque tem um mundo inteiro esperando a gente, eu, você, todas as pessoas, acessarem essa consciência, acessarem esse autoconhecimento, acessar esse auto-melhoramento. E se não for nessa vida, tá tudo bem, tem outras aí pela frente, mas de qualquer forma, um dos objetivos da vida é a gente estar sempre se melhorando. Então, para quem servir esse vídeo, eu espero que seja de grande valia, grande ajuda.